Olá, queridos irmãos, boa noite, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria nós estarmos aqui, reunidos mais uma vez, para juntos aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Amém? Algumas pessoas entrando aí. Amém. Glória a Deus. Ricardo, Malene, a 6. Vamos ouvir um hino enquanto os outros irmãos chegam. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras. Pegue sua Bíblia, pegue seu caderninho. Só terminar esse hino nós vamos começar. Jesus, me amou.
Graças a Deus. Meus irmãos, vamos orar agradecendo a Deus por esse momento, agradecendo ao Senhor pela Igreja Batista do Planalto Caucaia, a primeira Igreja Batista do Planalto Caucaia, que está proporcionando esse momento, né, através dessa live, desse estudo bíblico, né? Graças a Deus a nossa igreja tem tido uma visão missionária, né? E estamos aqui compartilhando a palavra de Deus, compartilhando aquilo que o Senhor tem trazido para nós, o Senhor tem usado homens de Deus para nos ensinar, nós estamos aqui compartilhando, né? Então vamos orar pedindo por esse estudo e pela nossa igreja, pela nossa liderança. Amém? Oremos. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de, juntos, através desse aplicativo, podermos nos reunir para estudar um pouco da Tua Palavra. Reconhecemos, ó Deus, que somos limitados, mas temos a confiança de que o Senhor vai usar a sua misericórdia e que nesta noite o Senhor vai falar através do Teu Filho para edificação do Teu povo. Assim, ó Deus, abençoa a liderança da nossa igreja, abençoa os ministérios e que a Tua Palavra, ó Deus, continue sendo propagada e anunciada. Assim, ó Deus, nos ajuda e nos abençoa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, glória a Deus. Vamos estudar essa noite um tema bastante espinhoso, né? É o tema da idolatria. A idolatria, ela, além de ser um tema espinhoso, ela também é um tema mal compreendido. Algumas pessoas, elas não compreendem corretamente o que vem a ser a idolatria, né? Lá em 1 Coríntios 10:14, o apóstolo Paulo nos faz um alerta. Abram as suas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. E Paulo vai dizer assim: portanto, meus irmãos, fugi da idolatria. Então, Paulo, ele nos manda fugir da idolatria. Paulo escreve para uma igreja de crentes, mas como assim? Por que fugir da idolatria, né? Nós temos um conceito errado de idolatria. Por exemplo, se eu te perguntar se você conhece alguém que é idólatra, né? Eu chego para você e digo assim: aponte alguém que é idólatra. Ou melhor, não precisa apontar alguém que é idólatra. Mentalize e pense em alguém que é idólatra. Com certeza você vai pensar em uma ou várias pessoas que você conhece e você vai dizer que essas pessoas são idólatras. E se eu melhorar a pergunta? Se eu te perguntar o seguinte: por que esta pessoa que você que você pensou, por que essa pessoa ela é um idólatra, né? O que ela faz que te faz concluir que tal pessoa é um idólatra, né? Com certeza você vai pensar em algo externo. Obviamente você não conhece o coração de ninguém. Então, o que você vai pensar é algo externo. Não, essa pessoa é idólatra por causa disso. Você vai elencar algumas situações que fazem com que você considere esta pessoa, ou este grupo de pessoa, ou esta igreja, ou esta religião como idólatra, né? Mas o conceito de idolatria, ele vai além disso, né? Por exemplo, você pode atribuir a idolatria apenas ao paganismo ou às religiões que usam imagens. E aí você vai dizer: não,
estas religiões é que são idólatras. Eles são idólatras. Nós, cristãos, reformados, batistas, presbiterianos, Assembleia de Deus, enfim, nós não somos idólatras. Você vai pensar assim, mas será que é assim mesmo, né? Será que nós também não temos os nossos ídolos, os ídolos do coração? Um outro conceito errado que as pessoas têm sobre idolatria é que idolatria está ligado à adoração. Não. A idolatria, ela é uma adoração, é algo ligado ao culto, é você não prestar adoração ao verdadeiro Deus, mas a outras coisas. E tudo isso são conceitos falhos de idolatria. A idolatria vai além disso, né? A idolatria vai muito além. Estas coisas que eu acabei de citar, elas são coisas extremamente externas. Existe um tipo de idolatria que é muito mais perigosa, que é chamada a idolatria do interior, ou a idolatria secreta, a idolatria da alma. Quando a mente de uma pessoa é colocada em algo mais do que em Deus, quando tudo é mais valorizado que o Senhor, quando outras coisas são mais procuradas, quando outras coisas são mais amadas, então nós temos uma idolatria da alma, porque estas coisas elas são devidas única e exclusivamente ao Senhor nosso Deus. E eu gostaria de, nessa noite, compartilhar com vocês sobre esses pensamentos, sobre esses estudos, certo? Eu gostaria de fazer uma indicação, deixe-me pegar aqui, indicação de livro, Deuses Falsos, Timothy Keller. Olha, esse livro é uma benção, é um livro pequeno, você vai conseguir ler e aprender muito sobre idolatria, sobre deuses falsos, sobre falsa adoração. Quando o inimigo, quando Satanás, ele apareceu para o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 4, no deserto, tem algo que Satanás pede. Vamos para Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 8, vai nos dizer assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Com certeza, isso aqui, esse acontecimento seria se Cristo ou qualquer um de nós viéssemos a nos prostrar, né, diante do inimigo, seria um ato de idolatria, sem sombra de dúvidas. Agora, o que é interessante é que as escrituras, elas chamam outras coisas de idolatria. Se não vejamos, abra a sua Bíblia em Efésios.
Efésios capítulo 5, versículo 5. Diz assim o texto: sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então veja que a Bíblia, ela então diz que a pessoa que é avarenta, ela também é um idólatra. Então perceba que idolatria não está ligada única e exclusivamente ao ato que Satanás exigiu ali de Jesus, de se prostrar diante de alguma coisa e prestar culto. Não. A Bíblia também nos diz que a avareza, ela é pecado. Ela é pecado. Claro que ela é pecado. Ela é idólatra, ela é idolatria. O avarento é um idólatra. E aí perceba que vai além disso. Eu estou trazendo para você, e lá a nossa série sobre as obras da carne, ela traz uma lista de coisas que quando você olha assim, de cara você já diz logo, poxa, isso é pecado, isso é transgredir a lei de Deus, isso é ferir a Deus, isso é ferir a santidade de Deus, isso é ir contra o mandamento do Senhor. Porém, tem coisas que acontecem em um lugar que as pessoas chamam de a fábrica de ídolos, que são idolatrias que surgem no nosso coração. Se não, vejamos, abra comigo Marcos, o Evangelho de Marcos, logo depois de Mateus. O Evangelho de Marcos vai nos dizer, lá no capítulo 7, abra aí Marcos, capítulo 7, lá no versículo 21 em diante, vai dizer assim, me perdoe se eu estiver indo rápido, Marcos, capítulo 7, versículo 21 em diante, diz assim, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. E aí ele vai trazer uma lista de coisas. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, que é a idolatria. A gente já viu lá em Efésios 5:5 que a avareza é o quê? Idolatria. As malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, não ache você, meu irmão, que é crente em Jesus Cristo, você que está na igreja há muito tempo, não ache que você está imune a isso. Mas, mais uma vez, perceba que eu só estou listando coisas ruins, coisas que claramente nós identificamos que são ruins. Mas, e quando aquilo que eu mais quero, aquilo que eu mais desejo, aquilo que eu mais preciso, se torna um ídolo? Por exemplo, você tem um bom emprego e você coloca toda a sua segurança naquele emprego. Você tem uma boa conta bancária e você coloca toda a sua confiança, toda a sua segurança naquele dinheiro que você tem guardado, ou no seu negócio, ou no seu marido, ou na sua esposa, ou no seu filho, ou na sua filha. Será que nós não estaremos pegando coisas boas, pelo amor de Jesus Cristo? Eu não estou dizendo que isso é ruim, isso é bom, isso é muito bom, isso é bênção de Deus. É bênção de Deus você ter um bom emprego, você ter dinheiro, você ter um bom casamento, um bom marido, uma boa esposa.
os filhos são herança do Senhor. O problema é quando nós pegamos estas coisas e a colocamos em um altar. Colocamos essas coisas no altar e amamos estas coisas mais do que ao Senhor. Vamos fazer um exercício mental? E se você perdesse as coisas que você tem? Como você reagiria? Se você perdesse o seu emprego? Se você perdesse o seu filho, a sua filha, o seu casamento, o marido morreu, a mulher morreu? E aí? Como ficariam? Será que nós temos exemplos bíblicos, histórias bíblicas que contam situações que os homens de Deus do passado, os homens de Deus, os heróis da fé, os nossos heróis da fé, aqueles homens em quem nós nos inspiramos, será que nós temos relatos de homens de Deus que passaram por esse problema? Pegaram aquilo que Deus havia lhes dado, pegaram aquilo que era bênção de Deus, que era herança do Senhor, e transformaram aquilo em um ídolo? Eu tenho certeza, meu irmão, que ninguém vai encontrar você prostrado diante de uma imagem, prostrado diante de de um Deus qualquer. Nós temos que ter a sensibilidade de que a forma em que poderemos ser tentados e a forma onde poderemos cair no pecado da idolatria é justamente naquilo que é bênção. É pegar a bênção de Deus e colocá-la acima de Deus. Será que Deus é o teu maior tesouro? Será que o Senhor é o teu maior tesouro? É a tua maior alegria? Será que você se alegra no Senhor? Mesmo quando tudo não vai bem? Mesmo quando tudo não vai do jeito que você quer, do jeito que eu quero? Será que nós nos alegramos nele em qualquer situação? Ou será que qualquer coisa tira a nossa paz? Onde está a nossa segurança? Vamos ver dois casos. Dois casos na Bíblia de pessoas, histórias conhecidas e que tornaram-se idólatras e nem perceberam. Precisou o Senhor chamá-las e dar um reboliço. Vamos para Gênesis, vamos lá para o início de tudo. Abra sua Bíblia em Gênesis 17. Gênesis 17. Perdão, volte um pouco. Gênesis 12. Vamos começar lá do início. Olha só o que diz Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abrão. Veja que Abraão ainda era Abrão. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Então, eu vou resumir aqui a história, para a gente não ter que ler tudo. Abraão já era um senhor, Abraão tinha 75 anos, e Deus apareceu para ele e disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar, lá tem uma promessa para você. E
imagine você, o cara com 75 anos, já tinha conquistado, talvez, o que tinha para conquistar na vida, já estava ali com a sua família, descansando, sei lá, esperando partir, mas ele foi, acreditou na promessa do Senhor e foi, né? Quando ele tinha... Detalhe, ele foi sem saber para onde ia. Ele foi só confiando na voz de Deus, né? Você pode ver isso lá em Hebreus. Olha só, interessante. O autor de Hebreus nos chama a atenção que Abraão não sabia para onde ia. Isso é importante. Lá em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 8, olha só. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Abraão simplesmente partiu. Depois ele teve um estresse lá com o primo dele, né? Houve uma discussão entre os pastores do gado de Ló e os pastores do gado de Abraão. E Abraão, um homem muito sábio, disse: olha, Ló, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Abraão sabia que a bênção não estava no lugar A, no lugar B, mas a bênção estava única e exclusivamente no Senhor. Ló escolheu o que depois veio a ser destruído, né? Lá na frente aqui de Gênesis, a gente vai ver que Ló escolheu o local que mais tarde foi destruído, né? Sodoma e Gomorra. Pois bem, a história de Abraão ela é grande, ela é enorme. Quando Abraão tinha 99 anos, olha isso, quando Abraão tinha 99 anos, lá em Gênesis 17, diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, olha só, meu irmão, o cara não era um garotão não, 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Peraí, a mulher do cara era estéril e Deus faz uma promessa dessa. Mas o nosso Deus não é um Deus de promessas que ele não cumpre. E ele diz: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Naquela época, você ter um filho homem, era um negócio importantíssimo, porque era a continuação do seu nome. O seu nome não iria ficar esquecido. E aí Deus foi e prometeu a ele aquilo que ele queria, aquilo que o coração dele queria. A mulher dele não podia, enfim, o Senhor prometeu. E esta bênção aconteceu. Vá lá para Gênesis capítulo 21. Gênesis 21, capítulo 3. Vai dizer assim. Capítulo 2. Sara concebeu e deu à luz a um filho. Deu à luz a um filho, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Então, a bênção se cumpriu. Deus cumpriu a sua promessa. Glória a Deus, que coisa boa. Se a história de Abraão fosse, sei lá, um filme ou uma série, tá bom, acaba aqui. Ele conseguiu. Veja só,
ele confiou, ele recebeu a promessa, saiu. Deus prometeu que ia dar um filho a um cara de 99 anos, a mulher dele velha. Imagine aí a situação, né? Um homem e uma mulher já avançados em idade, conseguir ter um filho e tal, mas aconteceu, a bênção aconteceu. Deus cumpriu a sua palavra, amém, glória a Deus. Tá bom. Acaba o filme, acaba a história. A fé de Abraão triunfou, Mas Deus não trabalha assim. E Deus fez um segundo chamado a Abraão. Deus chamou Abraão uma segunda vez. E se era difícil obedecer ao chamado do Senhor aquela primeira vez, quando ele vivia com a sua família, aos 75 anos, que dirá agora? O Senhor apareceu a Abraão e ele não lhe pediu qualquer coisa. Ele pediu a Abraão aquilo que Abraão passou anos e anos para poder conseguir. O Senhor pediu a Abraão aquilo que podemos dizer que era o seu maior tesouro, o seu filho. O seu filho querido. Vamos ver como é que foi esse chamado. E é importante você prestar atenção nos detalhes. Olha só. Gênesis capítulo 22. Depois dessas coisas, e agora já não era mais Abrão, agora era Abraão. Deus havia mudado o nome dele. Ele agora tinha um filho. Ele agora seria o pai de numerosas nações. A promessa se cumpriria, glória a Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho. E aí o Senhor foi muito detalhista. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem você ama. Vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O Senhor chegou para Abraão e disse: Abraão, oferece para mim aquilo que você tem de melhor. O Senhor poderia ter chegado para Abraão e dissesse: Abraão, eu quero que você sacrifique a Sara. Talvez Abraão achasse que tinha sido coisa da sua cabeça, enfim, não tivesse cumprido. Mas Deus pediu aquilo que Abraão passou anos e anos para poder conquistar. O Senhor não podia ter feito isso. O Senhor foi ruim, né? Não, meus irmãos. O Senhor fez isso por causa do seu amor para com Abraão. O Senhor fez isso porque o Senhor queria que Abraão entendesse que a sua confiança maior, o seu maior tesouro, o seu bem maior, não era Isaque, seu filho, mas sim o Deus Todo-Poderoso. E Abraão foi obediente. Abraão não titubeou. Talvez eu, talvez você, se pedissem-nos os nossos Isaques, cada um de nós tem um Isaque. Não sejamos ingênuos aqui de dizermos: não, eu não tenho nenhum Isaque. Você tem um Isaque. Eu tenho um Isaque. E quando o Senhor vier e nos pedir o nosso Isaque, você tem coragem de ir lá e colocar o teu Isaque no altar? Será que eu tenho coragem de colocar o meu Isaque no altar? O que é o meu Isaque? O que é o teu Isaque? Eu não sei. Eu não sei o que é o teu. Quando estudando para vir dar essa aula para vocês, eu percebi que eu tenho alguns Isaques.
Eu tenho que me desprender de alguns Isaques. Você também tem. Quem vai dizer o que você tem que deixar é cada um. Vamos para frente. Levantou-se, pois, versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Perceba que não foi algo, vai, aí ele pegou e foi. Não. Ele passou 3 dias ali. E aquilo, Abraão teve tempo suficiente para desistir. Mas ele não desistiu. Versículo 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. E aí alguém vai dizer, peraí, Abraão então não estava disposto a sacrificar Isaque, não. Ele já estava disposto a voltar com Isaque. Calma, meu irmão. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Lá em Hebreus, lá na Galeria dos Heróis da Fé, a gente entende o porquê. Vamos lá, por gentileza. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, se não me falha a memória, versículo 17, vai dizer assim, ó. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Ele ofereceu Isaque. Né? Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Então ele foi. Ele disse, voltaremos. Ele estava disposto a sacrificar o seu filho. Lá em Hebreus vai dizer que ele sacrificou o filho, ele ofereceu o filho. Ele acreditava que o Senhor poderia ressuscitar Abraão, Isaque. Mas olha o que é interessante. Até então ninguém tinha sido ressuscitado. Não se sabia de alguém que tinha sido ressuscitado. Mas mesmo assim, ele acreditava que a promessa de Deus não iria deixar de se cumprir e que o Senhor disse que era em Isaque que ele iria ser pai de numerosas nações. Então, o Senhor iria cumprir o que havia prometido. Mas o que é interessante, irmãos, aqui nessa história, não é exatamente aqui. Vamos ver o desfecho. Eu vou pular para a gente não ler muito. Você pode ler depois. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali, olha só, edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, porque você não me negou o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto
em lugar do seu filho. O Senhor providenciou um carneiro para que aquele carneiro fosse sacrificado ao invés do filho amado de Abraão. Essa história, ela aponta para uma outra história muito maior. Muito tempo depois, um outro pai levou o seu filho até um monte. Não foi o Monte Moriá, mas levou o seu filho a um monte. E lá, este pai, antes de sacrificar o seu filho, ouviu o seu filho dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E o pai, em silêncio, viu o seu filho ali ser sacrificado naquele altar. E o sacrifício dele foi por mim, foi por você. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque Cristo, o Filho de Deus, foi sacrificado. Essa história, ela nos mostra aqui, e às vezes o problema das pessoas ler as histórias do Antigo Testamento é que elas não conseguem reportar isso para Cristo. A gente entendeu, Abraão tinha um problema, Deus já sabia do resultado, Deus não foi pego de surpresa, ele sabia que Abraão iria, mas Abraão tinha que saber disso também. Abraão tinha que tirar o seu coração do seu filho Isaque. E foi por isso essa prova que o Senhor fez com que ele passasse, para que assim ele pudesse depositar a sua fé naquele que pode todas as coisas, né? Antes disso, talvez Abraão confiasse mais no Senhor pelo que o Senhor tinha feito por ele, que foram milagres extraordinários, do que propriamente por quem o Senhor era. E às vezes esse é o nosso problema. Nós amamos e louvamos ao Senhor pelo que o Senhor pode fazer por nós, e muitas vezes não pelo que Ele verdadeiramente é. Nós usamos o Senhor para conseguir o que a gente quer. Tá entendendo? A gente usa o Senhor, a nossa fé, né, para conseguir o que a gente quer. Mas se o que você quer lhe for tirado, se o que você quer lhe for pedido, você tem coragem de colocar no altar? Você tem coragem de subir o Monte Moriá e entregar no altar o seu Isaque? Vamos para o segundo exemplo, porque a hora passa, já são 9h43. Você está em Gênesis, ande um pouco. Pouca coisa. Vamos para a história de Jacó, né? Olhe a história de Jacó. Se você não sabe, Abraão gerou Isaque, Isaque casou com Rebeca e eles tiveram um casal de gêmeos, né? Eles tiveram Jacó e Esaú. E Jacó, que não era o primogênito, Jacó era o segundo. Jacó quer dizer enganador, suplantador. Jacó comprou do irmão o direito de primogenitura. E Jacó foi até o pai dele Isaque, o Isaque lá que ia sendo sacrificado no altar lá por Abraão. Jacó chegou para Isaque já estava velho, estava meio cego, e aí Jacó chegou lá, e aí o pai o abençoou, lhe deu a bênção da primogenitura, achando que estava dando a bênção para Esaú. Pois bem, Esaú descobriu, né? Ele foi lá receber a bênção, e o pai, não, já abençoei, já. Enfim, eu estou parafraseando aqui, eu estou resumindo a história.
Esaú perseguiu o irmão para matá-lo. Jacó fugiu. Jacó foi para a casa do tio dele, o irmão da mãe dele. E Jacó foi para aquele lugar, e quando ele chegou lá, ele viu que o tio dele, o Labão, olha só o nome aí, você, minha irmã, que tem filho ou que pensa em ter, que tem não, né? Você que está grávida ou que pensa em ter filho, uma ótima indicação de nome é Labão. Imagina você com seu menino chamando ele de Labão, né? Um nome, né? Enfim, esquece isso que eu falei. Foi horrível, né? Então, quando Jacó chegou na casa do tio, o Labão, ele viu as primas dele, Lia e Raquel. Abra comigo Gênesis capítulo 29. Essa história ela é cheia de detalhes. Por causa do tempo, talvez eu não consiga te mostrar todos os detalhes, mas com certeza você pode ler depois e você vai perceber esses detalhes. Então, olha só. No capítulo 29, versículo 16, 17, né? Aliás, vamos pegar do 15 pra gente... Labão de Jesus é bom, viu? Versículo 15 diz: Depois diz Labão a Jacó: Acaso, por serem meu parente, irás servir-me de graça? Qual é teu salário? Então Jacó já estava ali um mês trabalhando e tal. Aí o Labão chega e diz: Rapaz, você tá trabalhando aqui de graça? Não dá certo não. Não é porque você é da família que você vai trabalhar de graça, não. E aí ele diz: Qual é o teu salário? E aí o texto vai nos dizer no versículo 16: Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços. Olhos baços. Talvez a sua tradução diga olhos meigos. Olhos de bêbado, na realidade, né? Lia tinha os olhos assim, meio, sabe? Porém, Raquel era formosa, de porte e de semblante. Olha só. E aí, Douglas? Não, meu irmão, vou abrir para pergunta não, viu? Infelizmente, as perguntas você faz e a gente responde na última aula, ou no decorrer da semana você faz pergunta que eu respondo, viu? Mas na aula não tem espaço para pergunta não, infelizmente não, viu? Vamos para frente, tem um detalhe aqui interessante. Jacó, versículo 18, amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. 7 anos trabalhando, meu amigo. Pense como um negócio desse é capítulo 29. Capítulo 29, versículo 15 em diante. Eu estou agora no 18. Então Jacó, olha, eu vou trabalhar 7 anos para casar com Raquel, a mais moça. Labão diz: É melhor que eu dê a você do que dar a outro homem, então fica. Enfim. Os estudiosos vão dizer que Jacó, ele estava tão cego de amor, né? Sabe, aquele amor, como é que eu posso dizer? Um amor platônico, um amor... enfim, ele ficou abobalhado por ver a mulher tão bonita, tão formosa, e ele acabou fazendo um acordo onde ele sairia perdendo. Pois bem, aí a Claudinha tá ouvindo aí com o João. Tudo bom, Claudinha? Deus te abençoe, minha irmã. Então, olha só. Ele
passou 7 anos trabalhando pelo amor de Raquel. Pois bem, cumpridos os 7 anos, olha o que ele disse no versículo 21. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. E aí, o Labão, né, que vai ser aí futuro membro da Primeira Igreja Batista do Planalto Caucaia, né, vai surgir alguém com esse nome lá. Labão reuniu, pois, todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, depois que Jacó já estava para lá de Bagdá, ele conduziu Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E a Bíblia vai nos dizer que eles coabitaram, eles tiveram relação, eles tiveram uma noite de núpcias. Pois bem, ao amanhecer, Jacó viu que aquela mulher não era Raquel, ela era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso, rapaz, que você fez comigo? Eu te servi por amor de Raquel. Como é que você me engana? Eu li um comentarista e ele disse o seguinte, que provavelmente à noite, enquanto eles estavam na sua lua de mel ali, Jacó e Lia, ele achando que era Raquel, ele deve ter chamado ela pelo nome, ele deve ter dito Raquel e tal. E de manhã, o texto vai nos dizer, quando ele viu que era Lia, ele deve ter indagado a ela: como é que pode? Como é que você me enganou? E ela poderia muito bem jogar na cara dele que ele, tempos atrás, ele enganou o pai dele. O pai dele o chamou de Esaú e ele ficou, caladinho. Pois bem, mas ainda não é esse detalhe que eu quero chamar a atenção. É só um adendo aí para você ver como essa história ela é rica, cheia de detalhes e boas aplicações. Respondeu Labão, versículo 26. Não se faz assim em nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primogênita. Resumindo a história. Jacó casou com Lia, mas ele não amava Lia. Ele amava Raquel. Trabalhou mais 7 anos por Raquel e depois mais 7 anos. Trabalhou ao todo 21 anos. Lia era desprezada, né? Imagine você que estudou, ou que tem um irmão ou uma irmã muito bonita, muito bonito. Você sabe como é que é você viver à sombra de alguém, né, que chama muita atenção. É horrível. E Lia, a mulher que tinha os olhos de bêbado, ela foi totalmente rejeitada pelo marido. Vamos para os detalhes importantes. Olha o versículo 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Lia teve o primeiro filho e ela disse: agora meu marido vai me amar. Lia tinha um ídolo. Ela queria o amor do seu marido, ela queria a aprovação daquele homem, ela queria aquilo mais do que tudo. Concebeu outra vez e deu luz a um filho e disse: agora, desta vez, se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei a luz. Perdão, eu pulei e fui para o 34. Vamos aqui para o 33. Concebeu outra vez, deu à luz um filho e disse: soube o Senhor que era preterida, que era deixada de lado, e me deu mais este. Chamou-lhe Simeão. Perceba que novamente Lia
ela está, depois do segundo filho, atribuindo aquilo porque ela era preterida, porque o marido não dava atenção para ela. Agora deu mais um. Calma. 34. Outra vez concebeu Lia e deu luz um filho. E disse: agora, dessa vez, se unirá mais a mim, meu marido, porque ele deu à luz a 3 filhos. Meu irmão, minha irmã, você viveu um relacionamento idólatra, sempre querendo que o seu parceiro, que a sua parceira, que o seu marido, que a sua esposa lhe ame. Vivendo e tudo sendo em função daquilo. O Senhor não te é suficiente? O amor de Deus não te é suficiente, meu irmão, minha irmã? Sabe por que eu digo isso? Eu não estou dizendo para você deixar de amar o seu marido e sua esposa, não. Mas eu estou te dizendo isso, meu irmão, porque por melhor que seja qualquer pessoa, ela não vai conseguir satisfazer os desejos da tua alma. Só o Senhor poderá fazê-lo. E olha que interessante, no versículo 35, no desfecho dessa que talvez seja a história mais melancólica da Bíblia. De novo concebeu e deu luz a um filho. Então disse: esta vez louvarei ao Senhor. E por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Quando esta mulher louvou ao Senhor, depois do 4º filho, ela louva ao Senhor, ela deixa de viver em função daquele marido que não a amava. A Bíblia vai nos dizer que ela cessou de dar à luz. Aleluia! Agora o melhor ainda não veio, minha irmã Aline, o melhor ainda não veio, o melhor é agora. O 4º filho, o filho em que ela deixa para lá o desprezo do marido e resolve louvar ao Senhor, é Judá. E é da linhagem de Judá que vai sair o leão da tribo de Judá. Sim, minha irmã, esta história, assim como a outra, ela aponta para a cruz. Esta história, assim como a outra, ela aponta para Cristo. Foi através desta mulher, desprezada pelo marido, desprezada pelo pai, que o Senhor trouxe o Salvador do mundo. É assim que Deus faz. É assim que o Senhor opera. Mas nós precisamos abandonar os nossos ídolos. O tempo está encerrando. Se você for lá para Gênesis capítulo 49, você vai ver que de Judá é que sai a linhagem do nosso Salvador. E mais uma vez eu digo, as grandes histórias do Antigo Testamento, elas sempre apontam e apontarão para Cristo. Se eu e você, meu irmão, minha irmã, viver a minha vida com os nossos ídolos, se a minha vida não apontar para a cruz, não apontar para Cristo, eu sou e serei o mais miserável de todos os homens. Amém? Que o Senhor nos guarde. Deixe-me fazer uma oração rápida. Ore por mim, ore por você, oremos por nós. Querido Deus, obrigado, Senhor. Que as verdades aqui aprendidas, ó Deus, fiquem nos nossos corações, inculcadas, ó Deus, na nossa mente, e que nós possamos aplicá-las à nossa vida e conscientizarmos de que o nosso maior tesouro é o Senhor. Que ídolo nenhum venha substituir o Senhor nas nossas vidas. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Muito obrigado pela participação, por ter ficado até o final. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Amém? Deus abençoe.